Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra, abençoando teu nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto
que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar
o esplendor das estrelas. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que desencharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência fastosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-á, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados da provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vivem de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica
funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade, revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende e perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda.
Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também a tua nota.
Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.
mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e,
inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fulgindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo intrigado revolveu grande saco de viagem e dele retirou pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de porto distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal, e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo
que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa, e seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora, a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele o olhar, angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras: D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Arsonval estava morto. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam,
não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Pai, sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te.
Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.
ato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, nos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Teu livro, a existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.
escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos reposantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que te desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tantas vezes vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te dês a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.
escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho